incapaz de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. A palavra de Deus está falando, meus irmãos, que nesses últimos tempos, que por se multiplicar a iniquidade, a maldade sobre a terra, glórias a Deus, o amor, ou seja, dos homens, do ser humano, iria se esfriar, meu irmão, minha irmã, como estamos vendo nos dias de hoje, a falta de amor. Os homens, aqui a Bíblia está falando que amariam a si mesmo. A palavra de Deus não está dizendo, glórias a Deus, levando para o lado do homossexualismo, não, mas esse amor a si mesmo aqui é que o homem e a mulher, nos dias atuais, por se multiplicar os pecados, a maldade na terra, eles iriam, glórias a Deus, amar a si mesmo, ou seja, eles só iam se preocupar com eles não iam ter mais amor pelo próximo, não iam ter mais compaixão pelo seu semelhante, ou seja, eles seriam, arrogantes, presunçosos, blasfemos, o que nós estamos vendo nos dias de hoje, como nós vimos um exemplo há poucos dias aí do carnaval, glórias a Deus, quanto exemplo de blasfêmia, de presunção no meio do povo, ou seja, da humanidade, ou seja, dessa nação brasileira, no carnaval. Quantas pessoas, glórias a Deus, aleluia, estiveram ali, não somente dizendo que estava divertindo, mas aproveitando a diversão deles para blasfemar, ou seja, para desrespeitar o nome santo do Senhor Jesus Cristo e expor, glórias a Deus, a realidade miserável na qual muitas das vezes o ser humano se encontra para cumprimento da palavra de Deus. E assim a palavra de Deus está falando que eles têm se mantido, glórias a Deus, ou seja, ingratos e ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, meu irmão. Como que a humanidade se encontra nos dias de hoje, não consegue perdoar, odeia o seu próximo, odeia o seu semelhante, ou seja, são caluniadores. Esse é o ser humano que está sobre a face da terra. Essa é a humanidade nos dias atuais, que a palavra de Deus está falando. Como seria a humanidade nos últimos tempos? Por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a maldade sobre a terra, ou seja, e eles não darem crédito à palavra de Deus. Em que situação a humanidade se encontra? Nós estamos vendo, glórias a Deus, a cada dia está ficando pior a convivência nessa terra. O ser humano a tendência do ser humano é somente piorar, ou seja, o amor do ser humano é somente esfriar, e o ser humano tende a cada dia que passa somente a afastar de Deus por conta do cumprimento da palavra de Deus. E nós estamos vendo como que a humanidade está vivendo, com aparência, a palavra de Deus está falando aqui, traidores, inconsequentes, orgulhosos, com orgulho no coração, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, porque inconsequentes, não se preocupam com nada, traidores, ou seja, não tem mais respeito e amor ao próximo, nem tão pouco aos seus familiares, ou seja, eles são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Mais uma vez, eu volto a bater na tecla. Nós vemos aí a festa de carnaval. Quantos, glórias a Deus, que preferiram, como se diz, a dar crédito a esta festa pagã, a esta festa mundana, a festa que louva a prática somente da carnalidade e zomba das coisas de Deus, não estão nem aí para a palavra de Deus, ou seja, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Por isso que a palavra de Deus está falando, e muitos dos tais com aparência de piedade, ou seja, todavia negando o seu real poder. São pessoas que até parecem boas, que têm a aparência de boas pessoas, de pessoas que fazem o bem, mas a palavra de Deus fala, mas esses tais, eles negam o seu real poder, ou seja, eles negam a eficácia da piedade. Por que eles negam a eficácia da piedade? Porque são pessoas que vivem de aparência, mas no fundo, eles negam. Essa piedade é quando o homem, a mulher, ou seja,
rejeita a Cristo, rejeita as santas verdades do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles estão negando essa piedade, ou seja, essa teologia de vida, esse estilo de vida que Jesus Cristo, glória a Deus, veio nos ensinar, veio ensinar toda a humanidade a viver em conformidade com a sua palavra. Aqui a palavra de Deus está dizendo, portanto, desses também afasta-te, ou seja, é para nós afastar desses tais que vivem nesta prática. A palavra de Deus, meu irmão e minhas irmãs do meu canal, que me ouve, está dizendo que nos últimos tempos viriam tempos trabalhosos sobre essa terra, tempos difíceis, meus irmãos, tempos nos quais nós temos que nos apegar à palavra de Deus e ao santo evangelho de Cristo, porque os dias são maus e muitos não têm dado crédito para a palavra de Deus. Muitos já estão vivendo como esses tais aqui, que Deus usou o apóstolo Paulo para dar exemplo, como estes homens, ou seja, que não estão nem aí para a palavra de Deus, que não estão dando crédito nenhum para o evangelho, para as santas promessas de Jesus Cristo, a respeito da sua vinda, a respeito do seu juízo, do seu julgamento sobre a humanidade. Não estão preocupados com as suas vidas espiritual, meus irmãos. E por isso que a palavra de Deus está falando que a humanidade nos últimos tempos, e nós estamos vendo aí como que a humanidade, como que o povo está vivendo. O povo, cada dia que passa, estão se afastando mais de Deus, estão deixando os princípios morais e éticos da palavra de Deus e estão se afundando em toda a prática pecaminosa que Deus reprova, que Deus detesta e que Deus um dia irá julgar todos os tais que assim se mantêm nessa prática. Fica com essa palavra, meus irmãos, para a meditação. Que aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus continue falando e que Deus abençoe a todos os ouvintes, irmãos e ouvintes do meu canal.